Passou anos, talvez décadas, ouvindo que para cuidar do seu coração precisava fugir do colesterol, que a gordura era a inimiga, que a gema do ovo era uma bomba relógio e que os produtos com baixo teor de gordura eram a sua salvação. Mas e se eu lhe dissesse que estamos apontando para o vilão errado, que o verdadeiro inimigo das suas artérias está escondido em alimentos que você come todos os dias, achando que está fazendo a escolha mais saudável? Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira, cardiologista, e há mais de 20 anos atendo milhares de pacientes no consultório. Pessoas que chegam com as artérias entupidas e um risco de infarto nas alturas, apesar de seguirem à risca o conselho de evitar as gorduras. Dia após dia, nos exames de sangue e nas imagens das artérias, eu vejo o verdadeiro culpado. Hoje eu vou revelar qual é o ingrediente que, segundo a ciência, está por trás de muito mais infartos do que o colesterol. O ingrediente que inflama suas artérias em silêncio, como a ferrugem que corrói um cano por dentro sem que você perceba. O que você vai descobrir aqui não é a minha opinião, é ciência pura e dura. E isso pode mudar não só a forma como você come, mas o futuro da sua saúde. Fique comigo, porque entender isso pode ser a decisão mais importante que você toma pelo seu coração. Antes de revelar o nome do culpado, você precisa entender por que ficamos tão enganados durante tanto tempo. A história do colesterol, como grande vilão da cardiologia, é uma das maiores confusões da medicina moderna. Uma confusão que já custou e ainda custa milhões de vidas. Pense nas suas artérias como os encanamentos da sua casa. Durante muitos anos, a explicação foi que o colesterol era como o calcário que gruda nas paredes e entope os canos. É uma imagem simples, não é? Só que é uma simplificação muito perigosa. O que essa imagem não mostra é a parte mais importante da história. O que faz esse calcário grudar? Um cano novo, liso, não acumula nada. Para que algo se deposite ali, a parede do cano precisa estar danificada, áspera, inflamada. O colesterol em si é vital. O seu corpo precisa dele para fabricar células, hormônios, vitamina D, para praticamente tudo. Sem colesterol, você não estaria vivo. O problema não é o colesterol que circula no seu sangue. O problema é aquilo que agride a parede das suas artérias, criando um ambiente pegajoso, onde as placas se formam. É aí que a doença realmente começa. Por isso, a pergunta certa não é como eu baixo o meu colesterol, e sim o que, afinal, está inflamando as minhas artérias dia após dia. A resposta, eu garanto, vai surpreender e provavelmente até indignar você, porque o responsável está na sua despensa, na sua geladeira, e se disfarça de amigo. Para você entender o tamanho desse erro, precisamos voltar à metade do século XX. As doenças cardíacas começaram a disparar e a ciência procurava um culpado desesperadamente. Foi então que um fisiologista, chamado Ancel Keys, apresentou a famosa hipótese dos 7 países. O estudo dele parecia desenhar uma linha reta. Quanto mais gordura saturada e colesterol na dieta, mais mortes por doença coronariana. O mundo comprou a ideia. Era simples e ainda oferecia uma solução fácil: reduzir a gordura. De uma hora para outra, a indústria de alimentos se encheu de produtos light, com baixo teor de gordura. Trocamos manteiga por margarina, leite integral por desnatado. Todo mundo, com a melhor das intenções, passou a evitar gordura como se fosse veneno. Mas havia um problema enorme. O estudo de Keys tinha falhas graves. Ele tinha dados de 22 países, mas só publicou 7 que confirmavam a teoria. Se tivesse incluído países como a França, onde se consumia muita gordura, mas a taxa de infarto era baixa, aquela linha reta teria virado um rabisco sem sentido e a correlação teria praticamente desaparecido. O estrago, porém, já estava feito.
A ideia gordura igual a infarto ficou gravada em fogo na nossa cabeça, impulsionada por uma indústria que descobriu ali uma mina de ouro. Sejamos sinceros, a que sabe um alimento depois que você tira a gordura dele? A papelão. A gordura é o que dá sabor, textura, saciedade, e é aqui que começa a verdadeira tragédia para o seu coração. Para que aqueles produtos com baixo teor de gordura continuassem minimamente palatáveis, a indústria precisou colocar alguma coisa no lugar e escolheu o ingrediente mais barato, viciante e saboroso que existe. O mesmo que hoje sabemos ser um dos grandes motores da inflamação arterial. No consultório, eu vejo as consequências desse erro todos os dias. Pacientes de 60, 70 anos, como seu Roberto ou Dona Helena, com colesterol normal, às vezes até baixo, que passaram a vida inteira evitando gordura. E, no entanto, quando fazemos uma angiotomografia das coronárias, vemos artérias cheias de cálcio, placas duras e perigosas. O colesterol está bem no exame, mas as artérias estão doentes. Por quê? Porque enquanto se obsessavam com o colesterol, consumiam sem saber o verdadeiro veneno, escondido nos mesmos produtos que compravam para se proteger. A ciência mais recente vem confirmando isso repetidamente. Estudos enormes, como o PUR, com mais de 135 mil pessoas de diversos países, não encontraram relação clara entre comer mais gordura, incluindo a saturada, e ter mais infartos. Em vez disso, observaram que dietas com muito carboidrato, não com muita gordura, se associavam a maior mortalidade. Devagar, a comunidade médica começa a reconhecer que demonizar o colesterol foi um erro e que o verdadeiro inimigo é outro. Um inimigo que você tem comido em quantidades industriais sem perceber. Chegou a hora de dar nome ao verdadeiro culpado. O ingrediente que está por trás de muito mais infartos do que o colesterol não é uma gordura, nem o sal, nem um químico exótico. É algo muito mais comum e, justamente por isso, mais perigoso. O inimigo número 1 do seu coração é o açúcar adicionado. E antes que você pense, claro, açúcar, já sei que faz mal. Eu nem como doce, nem tomo refrigerante. Espere um segundo, porque o problema é infinitamente mais profundo do que parece. Eu não estou falando do açúcar natural de uma maçã. Na fruta, o açúcar vem num pacote perfeito, com fibra, água, vitaminas e fitoquímicos. A fibra funciona como uma rede que desacelera a absorção desse açúcar, evitando picos bruscos na corrente sanguínea. A natureza é sábia. Eu estou falando do açúcar que a indústria adiciona de propósito a praticamente tudo, e principalmente da forma mais perversa e tóxica dele, o xarope de milho de alta frutose. Esse adoçante industrial, mais barato e mais doce do que o açúcar comum, é o rei dos ultraprocessados. Ele está nos refrigerantes, é claro, mas também no pão de forma, nos molhos para macarrão, nos temperos para salada, nos embutidos, nos iogurtes saudáveis, nas barrinhas de cereal, em quase tudo que vem dentro de uma caixa. Deixa eu explicar de forma simples por que esse veneno é tão devastador para suas artérias. Diferente da glicose, que quase todas as células do corpo usam, a frutose industrializada vai praticamente toda direto para o fígado. É o único órgão capaz de lidar com ela em grande quantidade. Quando você toma um refrigerante ou come algo cheio desse xarope, o seu fígado é literalmente inundado. É como tentar esvaziar um caminhão-pipa em um funil minúsculo. O fígado não dá conta e faz a única coisa que sabe para sobreviver. Transforma essa frutose em gordura. Esse processo se chama lipogênese de novo. E essa gordura vai se acumulando no próprio fígado, criando uma epidemia silenciosa. O fígado gorduroso não alcoólico. Um fígado gorduroso é um fígado doente e inflamado, uma fábrica de triglicerídeos e de colesterol ruim. Esse fígado sobrecarregado
começa a despejar essa gordura na corrente sanguínea sob a forma de triglicerídeos. E triglicerídeos altos são um fator de risco cardiovascular muito mais claro do que o colesterol total. E não para por aí. Esse processo também faz com que o seu colesterol LDL, o chamado ruim, se transforme em partículas menores, mais densas e pegajosas, que são as realmente perigosas, porque conseguem se infiltrar na parede da artéria, oxidar e dar início à placa. Em outras palavras, o açúcar não só aumenta a gordura no sangue, como também transforma o seu colesterol em uma versão muito mais agressiva. Cada vez que você come açúcar, o seu pâncreas libera insulina para que as células usem essa energia. Só que, com um bombardeio constante de açúcar, as células ficam surdas à insulina. É a famosa resistência à insulina, a antessala do diabetes tipo 2. Ter níveis de insulina cronicamente elevados é extremamente inflamatório. A insulina alta manda o seu corpo estocar gordura, aumenta a pressão arterial e, o pior de tudo, inflama diretamente o revestimento das artérias. Voltando à imagem dos canos, a insulina alta é como um ácido que corrói a tubulação por dentro. Durante anos, culpamos apenas o sal pela hipertensão. E embora o excesso de sal não seja bom, hoje sabemos que o açúcar é um fator muito mais potente do que se imaginava, contribuindo diretamente para a pressão alta, prejudicando os rins e tornando as artérias mais rígidas e menos flexíveis. Uma artéria rígida é como uma mangueira velha. A pressão lá dentro dispara. Resumindo, você come algo saudável, com baixo teor de gordura, mas lotado de açúcar escondido. O seu fígado vira uma fábrica de gordura. Os triglicerídeos disparam. O colesterol bom HDL cai. E o LDL se transforma em partículas pequenas e traiçoeiras. As suas células ignoram a insulina. A insulina sobe às alturas, inflamando o corpo inteiro. A pressão arterial aumenta. É o coquetel perfeito para um infarto. Isso não é teoria, é fisiologia básica, e é o que estudos publicados nas melhores revistas médicas vêm demonstrando há anos. Um trabalho publicado no JAMA Internal Medicine mostrou que pessoas que tiravam 25% ou mais das calorias diárias do açúcar adicionado tinham quase o triplo de risco de morrer por doença cardiovascular em comparação com quem consumia menos de 10%. O açúcar é o inimigo silencioso. Não dói, não avisa. Mas a cada iogurte saborizado, a cada colherada de ketchup, a cada caixinha de suco, vai oxidando e inflamando as suas artérias por dentro. Agora que você entende o mecanismo, vamos tirar a máscara dos culpados. Estes são os 5 alimentos que eu mais vejo na dieta dos meus pacientes infartados. Comidas que eles jurariam ser boas para o coração. Traidor número 1. O iogurte de sabores com baixo teor de gordura. Esse talvez seja o maior engano de todos. Você olha a gôndola lotada de iogurtes com fruta, 0% gordura, fortalece a imunidade. Parece perfeito. A realidade nua e crua é que a maioria deles são sobremesas disfarçadas. Quando a indústria tira a gordura, tira o sabor, para compensar entope de açúcar ou xarope de milho. Um único iogurte saborizado pode ter de 15 a 25 gramas de açúcar, ou seja, de 3 a 5 colheres de chá. A Organização Mundial da Saúde recomenda não passar de cerca de 25 gramas de açúcar adicionado por dia. Com um iogurte desses, você praticamente estoura todo o limite diário. Você acha que está tomando algo leve, mas está ingerindo o equivalente a metade de uma latinha de refrigerante em açúcar. Traidor número 2. Os sucos de fruta, até mesmo os naturais. Mas, doutor, como é que um suco de laranja natural pode fazer mal? Eu escuto isso todos os dias, e aqui eu preciso ser bem direto. Quando você espreme 4 ou 5 laranjas para encher um copo,
comete um erro grave. Fica com todo o açúcar e joga fora o mais valioso, a fibra. A polpa, que desacelera a absorção do açúcar, fica presa no espremedor. O que você bebe é basicamente água com açúcar, um jato de frutose direto no fígado, sem nenhum freio. Ninguém senta e come 5 laranjas de uma vez. O seu corpo avisaria chega. Mas o suco você toma em 1 minuto. O efeito no fígado é quase o mesmo de um refrigerante. Coma a fruta inteira, mastigue. Os sucos de caixinha são ainda piores, e as bebidas de fruta são, na prática, refrigerantes sem gás. Traidor número 3. As barrinhas de granola e os cereais integrais. Para milhões de pessoas, esse é o café da manhã saudável por excelência. Mas a verdade é que a maioria são doces com marketing bonitinho. As barrinhas de granola são coladas com xaropes de milho, mel ou outros açúcares, que na prática têm o mesmo efeito metabológico. Elas podem ter tanto açúcar quanto uma barra de chocolate. Se você olhar o rótulo e vir açúcar ou algum xarope entre os 3 primeiros ingredientes, devolva para a prateleira. O mesmo vale para muitos cereais matinais, inclusive os que se vendem como fitness ou para o coração. Eles costumam ser cobertos de açúcar para ficar crocantes e saborosos. É uma forma terrível de começar o dia, provocando um pico de insulina que vai deixá-lo com fome e com vontade de beliscar de novo 2 horas depois. Traidor número 4. Molhos e temperos light. Você compra um molho light para salada, achando que está fazendo uma escolha inteligente. Mas com o que você acha que substituem o óleo que foi retirado? Com água, espessantes químicos e, claro, açúcar ou xarope para dar sabor. Você prepara uma salada maravilhosa e depois afoga tudo em um molho que é basicamente água adoçada. O ketchup é outro clássico pulpado. É purê de tomate com uma quantidade absurda de açúcar. Uma colher de sopa pode ter por volta de 4 gramas de açúcar, e quase ninguém usa só uma colher. Essas calorias vazias sabotam qualquer refeição que poderia ser saudável. Traidor número 5. Aveia instantânea saborizada. A aveia em flocos é um superalimento, mas a indústria conseguiu perverter até isso. Aqueles sachês de aveia instantânea de maçã e canela ou açúcar mascavo são uma armadilha. A aveia é tão processada que cozinha em 1 minuto, o que eleva bastante o índice glicêmico. E ainda vem carregada de açúcar. Um único sachê pode ter 10 ou 15 gramas. É muito melhor comprar aveia tradicional e você mesmo adicionar fruta fresca, canela ou nozes. A diferença para o seu metabolismo é enorme. Esses 5 traidores são só a ponta do iceberg, mas o padrão se repete em todo o supermercado. A promessa de saudável na frente da embalagem esconde a dura realidade do açúcar na lista de ingredientes atrás. Eu sei que tudo isso pode soar assustador. Talvez agora mesmo você esteja olhando para a sua despensa com cara de pânico e pensando: então, o que é que eu vou comer? A boa notícia é que você pode começar a mudar isso hoje mesmo. Não precisa de remédios caros nem de cirurgia, só de decisões mais conscientes. Para te ajudar, eu desenhei um plano de 4 semanas, simples e prático, o mesmo que eu passo para meus pacientes para desintoxicar o corpo do açúcar e apagar a inflamação das artérias. O objetivo não é perfeição, é progresso. Vamos usar a regra do 90-10. 90% do tempo você come comida de verdade. Os outros 10% são para a vida real, para aproveitar sem culpa. Mas antes disso, é preciso reeducar o paladar e o metabolismo. Semana 1. A grande faxina do açúcar líquido. A sua primeira missão, e a que traz maior impacto, é eliminar todas as bebidas açucaradas. Isso não é negociável.
Durante 7 dias, nada de refrigerante, nem normal, nem zero, nem light. Os adoçantes também bagunçam os seus mecanismos de fome e desejo por doce. Nada de suco de fruta, nem de caixa, nem natural. Nada de bebidas energéticas ou esportivas. Chás gelados de garrafa, águas saborizadas com açúcar, café ou chá com açúcar, mel ou xaropes. O que você vai beber? Água. Muita água. Se achar sem graça, coloque rodelas de limão, pepino ou folhas de hortelã. Tome chá ou café, mas sem açúcar. Redescubra o sabor verdadeiro deles. Nos primeiros 3 ou 4 dias, é provável que sinta dor de cabeça, cansaço, irritação. É normal, é a abstinência do açúcar. É o sinal de que você está no caminho certo. Beba água e aguente firme. No fim da semana, você vai perceber que a sua energia fica muito mais estável. Semana 2. Torne-se um detetive de rótulos. Nesta semana, a sua tarefa é virar especialista em leitura de embalagens. Não compre nada empacotado sem virar o produto e ler. A sua regra de ouro: leia a lista de ingredientes e procure o açúcar escondido. A indústria usa mais de 60 nomes diferentes para camuflar isso. Xarope de milho, dextrose, sacarose, maltodextrina e praticamente qualquer coisa que termine em ose é açúcar. Se o açúcar, em qualquer uma dessas formas, estiver entre os 3 primeiros ingredientes, esse produto fica na prateleira. Olhe também a tabela nutricional e procure a linha de açúcares adicionados. A sua meta diária é que esse número seja o mais próximo possível de zero e nunca ultrapasse por volta de 25 gramas no dia. Você vai se surpreender com a rapidez com que esse limite é atingido. Aplique essa regra a tudo: pão, molhos, embutidos, iogurtes, cereais. Vai ser uma revelação. Você finalmente vai enxergar onde o inimigo se esconde. Semana 3. A revolução do café da manhã e dos lanches. Agora você já não toma açúcar nas bebidas e sabe ler rótulos. Vamos reconstruir as refeições mais perigosas: o café da manhã e os petiscos. Esqueça os cereais de caixa e as barrinhas energéticas. As suas novas opções são cafés da manhã de campeão: ovos mexidos, cozidos, omelete com espinafre ou abacate. A proteína e a gordura boa vão te manter saciado por horas. Iogurte grego natural, sem açúcar, rico em proteína, com um punhado de frutas vermelhas e algumas nozes. Aveia tradicional cozida em água ou leite sem açúcar, com canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue. Para os lanches, escolha um punhado de castanhas naturais, uma fruta inteira, palitos de cenoura com hummus. Leia o rótulo do hummus, um ovo cozido ou um pedaço de queijo de boa qualidade. A meta é mudar o chip. Em vez de começar o dia com um pico de açúcar, você passa a começar com proteína e gordura saudável, que dão energia estável. Semana 4. O poder da comida de verdade. Na última semana, o foco são o almoço e o jantar. A sua missão é cozinhar pelo menos 5 jantares em casa usando apenas ingredientes reais. A fórmula é simples. Escolha uma fonte de proteína: frango, peixe, ovos, carne, lentilha, grão de bico. Coloque muitos vegetais. Encha metade do prato com brócolis, espinafre, pimentão, salada variada. Inclua uma gordura saudável: azeite de oliva extra virgem, abacate, azeitonas, castanhas. E se precisar de mais energia, adicione uma porção pequena de carboidrato complexo: quinoa, arroz integral ou batata doce. Quando você cozinha, tem controle total, sem açúcar escondido, sem excesso de óleos vegetais refinados, sem aditivos estranhos, só comida de verdade. Ao final dessas 4 semanas, o seu corpo terá mudado. A vontade de comer doce terá diminuído ou até sumido. Você terá mais energia, vai dormir melhor
E o mais importante, dentro das suas artérias, o fogo da inflamação terá começado a se apagar. Você terá dado o passo mais importante para retomar o controle da sua saúde cardiovascular. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você reconheceu algum desses traidores saudáveis aí na sua cozinha? Você consome algum deles acreditando que fazem bem? Seja sincero e conte aqui nos comentários. Isso não vai ajudar só você. Pode abrir os olhos de outra pessoa também. Eu vou tentar ler e responder o máximo de comentários possível. E, se essa informação foi útil para você, se você acredita que alguém da sua família precisa ouvir isso, faça algo muito simples, mas muito poderoso. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para sua família e seus amigos, especialmente para quem luta com o peso, com pressão alta ou tem histórico de infarto na família. Esse gesto simples pode literalmente mudar ou salvar a vida de alguém que você ama. Hoje nós desmontamos um mito, tiramos a máscara de um falso culpado, o colesterol, e apontamos o verdadeiro vilão que se esconde à vista de todos: o açúcar adicionado. Eu sei que mudar hábitos é difícil. A indústria de alimentos gastou bilhões para tornar esses produtos viciantes e para nos convencer de que eles são saudáveis. Mas agora você tem conhecimento, e isso é poder. Agora você consegue enxergar além do marketing e tomar decisões informadas. A doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, mas em grande parte é uma doença que pode ser prevenida. Não é uma sentença inevitável que chega com a idade. É o resultado de décadas de uma alimentação que inflama o nosso corpo. Só que o seu organismo é incrivelmente resiliente. No momento em que você tira o veneno e começa a nutrir com comida de verdade, ele começa a se recuperar. As suas artérias podem cicatrizar, a inflamação pode diminuir, o seu coração pode se fortalecer. Não se trata de viver uma vida de privações, mas de fazer escolhas inteligentes, de redescobrir o sabor da comida de verdade. O caminho para proteger o seu coração não passa pelo corredor dos produtos light. Passa pela sua cozinha, por escolher uma maçã em vez de uma barrinha de cereal, e por beber água em vez de suco. Você tem o controle. A saúde do seu coração está literalmente nas suas mãos. Comece hoje. O seu eu do futuro vai agradecer.